Muito bem, doutor Lisandro, Cássio Lisandro Teles, mais uma vez fica aqui os agradecimentos, excelente entrevista. Tivemos que repercutir porque os pedidos foram vários, a entrevista ficou muito boa. Então eu só tenho a agradecer essa gentileza, sempre nos recebeu com muita gentileza, a minha, toda a diretoria. Tivemos projetos em comuns com a OAB, né? Então estamos sempre agradecidos, tá? Vamos aproveitar agora, temos a coluna do Direito do Trabalho, vai falar a doutora Andréia Arruda Vaz. Doutora Andréia, por gentileza. Vocês já pararam para pensar quais são as funções do direito do trabalho? Vocês já pararam para pensar qual que é o intuito, não é, de um instituto denominado direito do trabalho na sociedade moderna? Pois bem, hoje nós vamos falar um pouquinho sobre este instituto, não é? O direito do trabalho, ele é um instrumento de regulação de instituições e de relações humanas, com fim previamente estabelecidos, não é, em determinado contexto histórico. Nós precisamos aqui compreender que o direito do trabalho ele surge, não é, num momento histórico em que as relações de trabalho, a relação, não é, do ser humano com o trabalho, ela necessita de uma limitação, de uma regulação, da imposição de alguns limites, não é? Estes limites determinados seja pela necessidade de proteção da vida do trabalhador, seja por necessidade de preservação da dignidade, de condições mínimas de trabalho, assim como, claro, e principalmente por força da exploração do mercado, né? Enfim, a exploração humana, né? Pelo capitalismo. Nós chegamos a patamares tão devastantes no que tange ao trabalho relacionado à vida humana que houve a necessidade de implementação de medidas limitadoras pelo Estado. Pois bem, e aí nós temos toda uma evolução histórica do direito do trabalho, cuja a legislação ela é bastante rudimentar. Nós passamos por um momento de legislação mínima. As regras e diplomas legais, nós precisamos compreender, são resultados de processos políticos, processos sociais, processos políticos bem-sucedidos, diga-se de passagem, e, claro, dentro de um contexto que engloba aí um todo, um contexto, um quadro sociopolítico. Pois bem, quando nós falamos em regulação, né, em função do direito do trabalho enquanto instrumento de regulação das relações sociais, das relações econômicas e por que não, nós temos também que falar de algumas funções específicas do direito do trabalho. Uma delas é a função de desmercantilização da força de trabalho. Quando nós falamos em força de trabalho, quando nós falamos em trabalho humano, nós estamos a falar daquele dispêndio de força, de energia, de vida do ser humano em prol de uma atividade, em prol do desempenho de determinada função, de determinada atividade, de determinada forma até mesmo de provimento de renda, de provimento do seu sustento, né, economicamente falando. Então, quando nós falamos em trabalho, nós estamos a falar desta força viva, que é o trabalho despendido pelo ser humano, pela força humana despendida para realizar algo. Pois bem, e falar de funções específicas do direito do trabalho, a principal delas é de desmercantilizar o trabalho, a força do trabalho. Ora, o trabalho é uma mercadoria? Veja, esta é uma discussão bastante complexa, mas infelizmente, né, a grande maioria hoje da doutrina, enfim, dos entendimentos é de que sim, o trabalho ele é uma mercadoria. Não é uma mercadoria simples, e esta é uma discussão complexa que aqui nós não temos como fazer,
Porém, nós precisamos lembrar que, por ser a força humana, né, em prol do desenvolvimento de determinada atividade, o dispêndio de vida pelo ser humano, de saúde, né, de energia, nós temos que impor limites a esta comercialização da força de trabalho. E uma das funções específicas é impor este limite, né, à sociedade capitalista. Ou seja, eu posso negociar o meu trabalho, a minha força de trabalho até determinado limite. A partir de determinado limite, eu, Estado, coloco aí uma barreira. Digo, olha, até aqui você pode negociar. Então, a legislação, ela tem esse papel de regularizar, de limitar a exploração do trabalho. Outra função bastante interessante, bastante específica é a de o caráter modernizador, modernizante e progressiva do ponto de vista econômico e social. O desenvolvimento do trabalho, a todo dia, ele sofre expansão nas suas conquistas, né? Inovação, aperfeiçoamento, seja pelos trabalhadores, seja pela indústria, né? As condições de trabalho a todo tempo se movimentam, se movem e exigem, né, uma melhoria em suas condições. A valorização do trabalho humano, então, melhorar as condições de trabalho, melhorar o ambiente, melhorar a jornada, reduzir os riscos, entre outros, né? Entre outros instrumentos, são elementos aí que propõem uma modernização, propõem menores impactos na vida e na saúde do trabalhador, quando o assunto é o dispêndio da força de trabalho. Estas funções também, né, nós temos que lembrar que a função do direito do trabalho também é o trabalho, a maioria do ser humano, dos seres humanos, melhor dizendo, vive da sua força de trabalho, e logo o direito do trabalho ele tem um caráter civilizatório, ele tem uma função política na sociedade, uma função inclusiva, democrática, do ponto de vista econômico, do ponto de vista social. Estas são algumas considerações trazidas a respeito, né, da função do direito do trabalho na sociedade e na vida das pessoas, por que não? Porque o ser humano, né, ele vive do fruto do seu trabalho, a grande maioria das pessoas em todo o planeta assim vive, em decorrência do seu trabalho diário, trabalha para produzir uma vida digna, uma vida minimamente digna. Então, o trabalho, ele encontra uma centralidade na sociedade moderna e é assim que ele deve ser visto. Claro, temos que pensar sempre em um trabalho produtivo, um trabalho que degrade, né, de forma mínima a vida e a saúde do ser humano, e, claro, equilibrar principalmente esta relação entre capital e trabalho. Nesse sentido, a minha fala hoje, eu agradeço a CWB TV, a Rádio Blitz, agradeço ao Dr. Vitor Hugo, Ney, Santos, aos nossos telespectadores, aos nossos ouvintes, um grande abraço e obrigada pela honra, pela alegria, né, das vossas audiências. É muito bom estar com vocês. Obrigada, um grande abraço a todos. Garanta a segurança da sua família, do seu patrimônio e da sua empresa. Fale com o Machado na Interportal. Câmeras, inclusive com infravermelho para uso noturno, portões eletrônicos, interfonia, cerca elétrica e muito mais. E a Interportal. Interportal, atendendo a grande Curitiba. Anote já esse número. Segurança é tudo na vida. Olá, moçada linda desse Brasilzão maravilhoso. Eu sou o professor Mauro Palpério, sou administrador, sou corretor, sou avaliador e especialista em negócios imobiliários e em docência do ensino superior. Há 17 anos que atuo como profissional na área do mercado imobiliário em educação e formação do corretor de imóveis do futuro. Com mais de 10 mil corretores formados e assessorados, eu vou fazer você entrar para esse mercado de forma deslumbrante. Você vai ganhar dinheiro e você vai saber que ser corretor de imóveis é uma profissão para sempre. Seja corretor de imóveis legalizado. Curso técnico com formação de 3 a 8 meses.
O curso é online, você faz da onde você quiser. Estágio é garantido. Temos videoaulas, apostilas, tira dúvidas com os melhores professores do Brasil. Após formado e de posse do diploma de técnico em transações imobiliárias, você já poderá obter a carteira de corretor de imóveis no Cresce de seu estado. Aproveite a promoção de janeiro agora, apenas 12 parcelas de R$ 89,90. Isso mesmo, apenas 12 parcelas de R$ 89,90. Ligue agora, 41, para todo o Brasil, 41 99162 4349 ou 99506 2396. Ou acesse o nosso site www.sejacorretorlegalizado.com.br. Venha ser corretor de imóveis, venha ser feliz. A Zaido Contabilidade é uma empresa idônea, com foco na qualidade de gestão contábil de empresa de Curitiba e região. Serviços contábeis para advogados, reestruturação societária, com o objetivo de reduzir sua carga tributária, fóssil de serviço, adição e alteração de sócios e serviços na sociedade, contabilidade gerencial. Auxiliamos seus gestores na tomada de decisão. Aplicativo Zaido Empresas, análise financeira na palma da mão. Contabilidade especializada em escritórios jurídicos. Acesse www.zaido.com.br ou ligue 41 3027 9555. A entidade de classe SINAP agora está na TV, na CWB TV, levando informações do mundo jurídico para toda a população. É preciso apoio e incentivo para a valorização deste projeto, pois o compartilhamento, a difusão, o acesso à cultura, às artes, à memória e ao conhecimento é um direito constitucional e condições fundamentais para o exercício pleno da cidadania. Você que nos assiste, convidamos para que faça parte de um desses incentivos culturais ao programa e assim fazendo parte do crescimento do projeto. Apoie o crescimento do programa aos paranaenses e a toda a população brasileira. Programa SINAP no ar, o programa produzido pelo Sindicato dos Advogados do Estado do Paraná. Obrigado pela audiência, né? Nossa 50ª semana. Aqui a gente lembra que o nosso programa tem uma estreia, né? O programa inédito da semana é na terça-feira, às 9h30 da noite. Muito bem. E com reprise às 10 horas da manhã da quinta-feira. Só que durante todos os outros dias a gente entra no rotativo da programação da CWB TV. Então, a qualquer momento você pode ligar, a gente está lá. Isso. Não é? Então, uma surpresa. Exatamente. E sabendo disso, a gente quer trazer essa grande novidade. A gente vai martelar em cima porque você pode anunciar aqui no nosso programa de graça. Isso, gratuitamente. Não tem pegadinha, de graça. Não precisa pagar nada. Você vai gravar um vídeo de 30 segundos, vai encaminhar para a gente no nosso WhatsApp 419-9658-6981, tá? Contando qual o seu trabalho, qual que é a sua empresa, contando para a gente qual o seu serviço, contando para a gente o seu produto que você quer vender, pode ser um carro, pode ser uma moto, você é vendedor de pão caseiro, anuncia. Anuncia aluguel de imóvel, venda de casa. Você vende a revistinha lá de cosméticos. Isso. Na porta das casas, anuncia, vende, passa seu telefone, manda para cá. Mas a gente pede que você vá lá no www.sinappr.org, porque lá tem uma ficha de adesão, né? Nessa vantagem que a gente está dando para você. Essa que é a grande verdade. E é de graça, é rapidinho, você preenche, manda para Desde logo só avisando, requisitando que não pode falar de preço, né? Então, se você tem uma moto, até você filma ela, mas não fala o preço. Tudo. Se tiver um produto também, não pode anunciar valor. Essa é a requisição. Em detalhe, hein? O seu anúncio vai ficar pelo menos por 4 semanas no ar. Todos os dias. Vai ficar um mês no ar o seu anúncio, que o programa ele passa todos os dias, né? Então é uma grande vantagem. Vamos lá. Por favor, vá lá. Doutor Vitor Hugo, que notícia é essa, hein? Vamos lá. Menino que pintava quadros para pagar tratamento morre de Covid-19. Isso na Bahia. Na Bahia, vamos lá. Daniel Neves, de apenas 13 anos, morreu de complicações pelo Covid-19. O garoto, que vivia em Salvador, na Bahia,
fazer sucesso na internet com seus quadros, vendidos para custear parte do seu tratamento contra uma doença rara. Diagnosticado aos 8 meses com os rins policísticos, fibrose hepática e problemas no baço, ele mobilizou também vaquinhas virtuais para ajudar no tratamento que ainda esperava por um transplante de rim. Ele lutou bravamente até o fim. Obrigado a todos pelo carinho e apoio durante todos esses anos. Vocês foram parte da vida dele, do amor de desenhos. Concluiu essa mensagem da família de Daniel. E aqui vai a nossa homenagem. A gente sente a tristeza de perder um jovem, um menino, para a Covid. Você veja, 13 anos, gente, 13 anos. A Covid não está perdoando mais, não tem esse negócio. Pensava que era terceira idade, só velhinho e tal. Não, gente, é geral mesmo. Então, muito cuidado, né? Agora, imagine a dedicação que esse garoto teve até esse momento para poder ter sobrevida. Sabendo ele do problema que ele tinha, aí ele passou por tanto tempo fazendo atividades, trabalhando com a arte, com certeza trabalhando com muito amor, com certeza trabalhando com muita emoção naquilo que ele estava fazendo e esperança principalmente. Aí vem a Covid. Deixa eu até fazer uma lembrança que eu tive agora. A minha filha e o marido dela foram para um congresso de medicina lá em Fortaleza. E eles passeando lá no centro e tal, existem também umas crianças que fazem uma obra num pedacinho de azulejo. Você vai andando, ele com o dedo vai pintando, às vezes pinta uma paisagem e tudo mais, e compra moço, compra moço, compra moço, compra moço. E aí o que acontece? Se o turista que está passando ali, às vezes não dá atenção, não vende, e a minha filha percebeu isso, ele pega a manga assim, ó, e limpa aquele desenho para começar de novo com outro. Você veja como tem pessoas que se esforçam, né? E esse então pintando quadros para sobreviver. Pois é, que pena, que pena. Direito tributário, agora vamos ouvir da doutora Fabiana Caricati, né? E eu quero mandar ainda minha homenagem especial para ela, sempre sou agradecido. Ela patrocina a nossa causa, a causa do Sindicato dos Advogados, pela vacinação dos advogados no estado do Paraná. Estamos pleiteando isso na Justiça Federal, não obtivemos a liminar ainda aqui em Curitiba, fizemos um recurso para Porto Alegre, na verdade, a doutora Fabiana, e está ao Tribunal Regional Federal da 4ª Região para ver se permite que é isso. Eu gosto muito de dizer que não estamos aqui para furar fila, os advogados não querem uma vantagem extra nem nada. Vão pagar por as suas vacinas, né? Não é dado. Com isso, o que nós vamos fazer? Nós vamos desafogar o SUS, que não precisa vacina para esses advogados. Vamos afogar os hospitais, porque muitos têm os problemas, comorbidades, vão parar em hospitais. Tomando a vacina, menos advogados para ir aos hospitais e os seus familiares. A advocacia é atividade de risco, a advocacia é essencial e os advogados ficam sujeitos a essa situação. Então, estamos pleiteando que a Justiça nos dê esse provimento para comprar essas vacinas e aplicar nos advogados aqui na base territorial no estado do Paraná, ok? Feita essa homenagem, a doutora Fabiana Caricati vai nos falar do direito tributário. Doutora Fabiana, por gentileza. Olá, muito bom ter todos vocês aqui conosco, uma alegria imensa ter todos esses telespectadores semanalmente acompanhando a nossa coluna de Direito Tributário que já está no ar. Meu nome é Fabiana Caricati, eu sou advogada tributarista e toda semana vou estar aqui conversando com vocês um pouquinho sobre o direito tributário. Hoje nós vamos conversar sobre, claro, o julgamento do século, assim entendido o julgamento do tema 69 do STF, em que trata da exclusão do ICMS da base de cálculo do PIS e da COFINS. Vocês não imaginam a tensão da semana passada, acompanhando voto a voto, o que vai ser, o que não vai ser, porque realmente uma tese de reflexos bilionários, né? Muitos e muitos advogados lutaram por essa causa e agora nós tivemos então o julgamento. Pois bem, o que nós temos que comentar hoje aqui em relação a esse julgamento da semana passada? Bom, primeiro,
O julgamento de mérito já havia acontecido lá em 15 de março de 2017, então já há, em sede de repercussão geral, o mérito definido. O ICMS não é incluído na base de cálculo do PIS e da COFINS, isso não mudou. Mas, quando houve esse julgamento, a União Federal interpôs embargos de declaração para esclarecer aquele julgamento especificamente sobre 2 pontos. Primeiro, qual que é o ICMS que deve ser excluído da base de cálculo? Segundo ponto, e a modulação dos efeitos dessa decisão proferida em sede de repercussão geral? Pois bem, nós tivemos então o julgamento na semana passada, nós não temos ainda a publicação do acórdão, tá? Mas a gente já pode conversar um pouquinho, levando em consideração o voto da ministra relatora, Carmen Lúcia, ok? Então vamos conversar hoje aqui sobre o que está nesse voto da relatora. O que então ficou decidido? Vamos lá. Primeiro, a gente precisa levar em consideração que no voto da relatora nada é mencionado a respeito dos processos já transitados em julgado. Bom, se houve o trânsito em julgado, nós podemos presumir, diante do silêncio do STF, de que a coisa julgada será respeitada. Nesse ponto, temos uma observação importante a fazer para vocês. Se a sua decisão transitada em julgado, ela é diversa e menos favorável ao contribuinte, ao seu cliente, pois bem, entra então a possibilidade de uma ação rescisória cujo prazo, 2 anos. Fiquem atentos a esse ponto. Agora, em relação às ações que ainda estão tramitando no judiciário, é aí que surge essa discussão que nós vamos conversar um pouquinho. Foi decidido que o ICMS que vai ser retirado da base de cálculo do PIS e da COFINS é o ICMS destacado nas notas fiscais. O Fisco Federal, ele muito lutou para que o ICMS a ser expurgado fosse aquele efetivamente pago, porque no cálculo contábil ele é um valor a menor do que o ICMS destacado nas notas fiscais. No entanto, na minha interpretação, acertou o STF em decidir para o ICMS destacado, porque quando há o cálculo do PIS e da COFINS, o valor que é se utilizado como base de cálculo é o valor das notas fiscais, é o valor do ICMS que está ali informado nessas notas fiscais. Então, justo ter sido considerado o ICMS destacado das notas, aquele a ser excluído da base de cálculo. Levando em consideração isso, é esse valor que vai servir como restituição, tá bom? Bom, levando em consideração então que foi decidido que o ICMS destacado não pode ser incluído na base de cálculo do PIS e da COFINS, todos os contribuintes que ingressaram em juízo passam a ter direito a se utilizar da base de cálculo esvaziada. Então, nós temos que a partir desse julgamento, todos os contribuintes, eles precisam se readequar. Por quê? Ainda não há uma norma regulamentadora mudando a lei em consonância ao julgamento do STF. Por isso a importância daqueles que já têm ações judiciais fazerem essa adequação, porque a gente sabe que uma decisão de repercussão geral do STF vincula todo o Poder Judiciário. Então, por isso é importante que daqui para frente, nas suas operações cotidianas, aqueles contribuintes que têm ações ajuizadas já façam o cálculo a menor, retirando o ICMS destacado da base de cálculo do PIS e da COFINS. Pois bem, uma questão que fica bastante em aberto aqui, e aqueles contribuintes que não entraram no judiciário? Como é que fica essa situação? Vejam, a lei, apesar de ser tida inconstitucional pelo STF, ela ainda está vigente.
a gente ainda não teve uma mudança, uma normatização de mudança no procedimento, até porque o acórdão sequer foi publicado. Pois bem, nós vamos precisar uma nova norma federal determinando a forma de cálculo do PIS e da COFINS, considerando esse entendimento do STF pela inconstitucionalidade desse cálculo. Pois bem, se eu não tenho uma norma ainda regulamentadora, a minha sugestão, que eu acredito que deva ser em consonância com a maior parte dos tributaristas, é que você deve entrar na justiça. Ajuize a sua ação para que você tenha, a partir de agora, o direito de não incluir o ICMS na base de cálculo do PIS e da COFINS, como você também tenha direito de restituir valores pagos a maior a partir do dia 15 de março de 2017 para frente. Por que isso? Porque esse é outro ponto que nós vamos conversar, que é em relação à modulação dos efeitos. Vejam, na minha opinião, acho que errou o STF nesse ponto. Veja, se eu paguei um valor a maior, eu deveria também ter o direito de restituir tudo aquilo que eu paguei a maior. É uma questão de isonomia, uma questão de justiça fiscal e a própria legislação veda o enriquecimento ilícito do fisco. Pois bem, não foi essa a decisão do STF, até por conta dos impactos econômicos que isso vai causar na arrecadação federal. A gente compreende, mais uma vez, eu sempre falo aqui para vocês, os efeitos econômicos que impactam decisões do STF e do STJ. Infelizmente é assim. Então, o que ficou decidido em relação à modulação dos efeitos? Aqueles contribuintes que ajuizaram as ações antes do dia 15 de março de 2017, data do julgamento de mérito, eles poderão restituir os últimos 5 anos dos tributos pagos a maior a partir da data do ajuizamento. Pois bem, se eu ajuizei em 2015, eu vou poder então restituir os 5 anos anteriores, de 2010 até 2015. Agora, se eu ajuizei posteriormente a 15 de março de 2017, essa é a data limite para retroagir o direito à restituição. Então, aqueles que ajuizaram, por exemplo, em 2020, eles vão poder restituir a partir de 15 de março de 2017. Aqueles contribuintes que hoje ingressarem no judiciário para que as suas operações daqui para frente não incidam, não incidam o ICMS na base de cálculo desses tributos, pois bem, eu vou poder também restituir a partir de 15 de março de 2017. Por isso a importância dos contribuintes já ajuizarem a ação, enquanto a gente não tem uma normativa federal específica fazendo a aplicabilidade do julgamento do STF dentro da nossa normativa tributária. Bom, esses são pontos importantes que a gente precisa considerar, que eu queria colocar para vocês, e vamos conversar com os nossos clientes. Ajuizar quem ainda não ajuizou e quem já ajuizou, providenciar as restituições tributárias, que serão muitas, e também daqui para frente adequar a forma de cálculo para poder fazer um pagamento a menor, o que sensivelmente afetará a concorrência, o seu poder de concorrência dentro do mercado. Um abraço para vocês e eu vou estar esperando na próxima semana. Um abraço grande mesmo. A Zaido Contabilidade é uma empresa idônea, com foco na qualidade de gestão contábil de empresa de Curitiba e região. Serviços contábeis para advogados, reestruturação societária, com o objetivo de reduzir sua carga tributária, fóssil de serviço, adição e alteração de sócios e serviços na sociedade, contabilidade gerencial. Auxiliamos seus gestores na tomada de decisão.
Aplicativo Zaido Empresas, análise financeira na palma da mão. Contabilidade especializada em escritórios jurídicos. Acesse www.zaido.com.br ou ligue 41 3027 9555. Olá, moçada linda desse Brasilzão maravilhoso. Eu sou o professor Mauro Palpério, sou administrador, sou corretor, sou avaliador e especialista em negócios imobiliários e em docência do ensino superior. Há 17 anos que atuo como profissional na área do mercado imobiliário em educação e formação do corretor de imóveis do futuro. Com mais de 10 mil corretores formados e assessorados, eu vou fazer você entrar para esse mercado de forma deslumbrante. Você vai ganhar dinheiro e você vai saber que ser corretor de imóveis é uma profissão para sempre. Seja corretor de imóveis legalizado. Curso técnico com formação de 3 a 8 meses. O curso é online, você faz da onde você quiser. Estágio é garantido. Temos videoaulas, apostilas, tira dúvidas com os melhores professores do Brasil. Após formado e de posse do diploma de técnico em transações imobiliárias, você já poderá obter a carteira de corretor de imóveis no Cresce de seu estado. Aproveite a promoção de janeiro agora, apenas 12 parcelas de R$ 89,90. Isso mesmo, apenas 12 parcelas de R$ 89,90. Ligue agora, 41 para todo o Brasil, 41 99162 4349 ou 99506 2396. Ou acesse o nosso site www.sejacorretorlegalizado.com.br. Venha ser corretor de imóveis, venha ser feliz. Garanta a segurança da sua família, do seu patrimônio e da sua empresa. Fale com o Machado na Interportal. Câmeras, inclusive com infravermelho para uso noturno, portões eletrônicos, interfonia, cerca elétrica e muito mais. E a Interportal. Interportal, atendendo a grande Curitiba. Anote já esse número. Segurança é tudo na vida.